Olá pessoal, boa noite. Boa noite para mim, né? Que já são quase 21 horas do dia 23 de setembro. Hoje é 23 de setembro? Deve ser. 21 e 19, 25 de setembro. Estou fora do calendário, desculpa. Eu estava dando uma olhada aqui no canal e percebi que eu deixei para trás vários comentários muito interessantes. Aliás, agradeço todos os outros comentários que me incentivam a continuar gravando alguns materiais. E tenho visto agora que eu deixei para trás, deixei de responder algumas questões e deixei de reagir a alguns desafios, vamos dizer assim, né, de como é que fica isso, como é que funciona aquilo. Então eu vou começar a olhar para o passado. Vou pegar uma simples hoje, é mais fácil de responder, tá ok? E assim a gente vai respondendo aos poucos. Então me desculpem o atraso. Ligando aqui o nosso material de hoje, o desafio na verdade é sobre o diagrama de radiação de uma antena de 5/8 de comprimento de onda para a faixa do cidadão para 27 MHz. A pergunta era sobre esse diagrama de radiação. Aí, para não ficar só o diagrama de radiação, que ele fica um pouco perdido no espaço, literalmente, né? Um diagrama de radiação realmente se perde no espaço, esse ficaria perdido no espaço. Então eu vou comparar ele para a gente ter uma referência com a antena de 1/4 de onda, que é mais simples de construir, mais simples de colocar a funcionar, né? Então vou comparar as duas antenas por simulador, tá? Então quem colocou essa questão foi o Otávio, pelo 1 Oscar Alpha Golf. Obrigado pela sua colocação e continue colocando desafios aqui, a gente vai tentando responder, né? Eu fiz o material, você fez essa pergunta em cima da publicação do material sobre plano Terra de VHF. No dia 22 de junho eu publiquei esse material, já faz algum tempo, né? Não é tanto tempo assim, mas já faz 3 meses. Me desculpe pelo atraso. Depois, logo em seguida, no dia 8 de julho, 2 semanas depois, né, 15 dias depois mais ou menos, eu publiquei esse outro material, que era sobre a vertical de 5/8 em VHF. Porque eu tinha encontrado um material muito interessante, justamente comparando as antenas na mesma faixa, em VHF, porque existia o questionamento que é REM em 10 metros. Ficava uma questão que foi levantada naquele material, o que a 5/8 é tão espetacular que o pessoal quer a 5/8. Então, quem quiser ter uma comparação um pouco mais detalhada, é a publicação no dia 8 de julho, vertical de 5/8 em VHF. Agora, eu vou mostrar que a antena interessa a frequência, interessa a arquitetura dela, vamos chamar assim, o desenho dela, as proporções da antena. E ela se repete escaladamente em qualquer frequência. Então vocês vão ver que a simulação feita agora para a mesma antena de 5/8 de comprimento de onda em 27 MHz, ela dá o mesmo diagrama daqueles encontrados lá. Naquele material, eu não fiz aqui, tá? Naquele material a discussão ficou ao final mostrando, como está aí nesse diagrama à direita, que um dipolo vertical, que é essa curva azul, uma vertical de 1/4 de comprimento de onda ou uma vertical de 5/8 de comprimento de onda, numa determinada situação mais real, ou seja, elas estão a uma certa altura do solo, com plano de terra, né? Não o dipolo não tem plano de terra, mas a 1/4 de onda com seu plano de terra a 40 e poucos graus, e uma 5/8 com plano de terra horizontal a 90 graus, elas têm um diagrama de radiação muito próximo. Elas se confundem, não tem assim, uau, sensacional. E se vocês olharem naquele vídeo,
O artigo que eu utilizei, muito bom, e foi referenciado lá, mostra que a antena de 5/8 de comprimento de onda nasceu na radiodifusão em ondas médias e amplitude modulada. A modulação não importa, mas em ondas médias, frequência baixa, com a antena no chão, com plano de terra enterrado em solo de boa condutividade. Então, nestas condições, ele mostra lá que havia lá uns dBzinhos a mais na radiação horizontal, então valia a pena você tentar usar uma antena de 5/8 de comprimento de onda. A questão é que numa frequência tão baixa quanto ondas médias, vamos falar em 1 MHz, nós estamos falando de 300 metros de comprimento de onda. 1/4 de comprimento de onda é o normalmente utilizado, então seria 75 metros de altura, uma torre de 75 metros de altura para ser um 1/4 de onda. 5/8, vai ter que fazer a conta, vai dar uns 180 metros mais ou menos, 62,5% do comprimento de onda, 5/8. Então fica impraticável você pôr uma torre desse tamanho para poder fazer bom uso dos dBzinhos a mais que a 5/8 de onda oferece. Mas vamos voltar aqui aos nossos 27 MHz, tá? Vamos em frente. Vou só apresentar os gráficos agora e vou comentando. Então eu mostrei várias características, eu vou mostrar várias características das duas antenas no espaço livre, quer dizer, lá longe do chão, e no solo real, com uma altura de torre de 10 metros, colocadas a 10 metros do chão. Então ela tem comportamentos diferentes, dependendo da característica, você vai notar aqui que tem comportamentos diferentes. A antena de 1/4 de comprimento de onda, o que seria a antena de 1/4 de comprimento de onda? Uma vareta vertical de 2,60 m, 2,70 m mais ou menos, com radiais de 3 metros de comprimento, mais ou menos a 42, 43 graus, seria a 1/4 de onda. E ela é muito fácil de fazer, né? Põe um PVC, põe o tubo de alumínio na ponta do PVC, amarra 4 fios de cobre, fios de instalação elétrica com 3 metros e puxa umas cordinhas de nylon, estica, o cabo passa para o meio do PVC, uma antena muito simples de colocar para funcionar. E daí a gente vai ver se as 5/8 com todo aquele tamanho faz uma diferença desejável, né? As 5/8 tem esse comportamento. Então vou comparar os dois. Aqui a curva vermelha é a fase da antena, né? A ressonância. Então eu sempre estava procurando achar em 27 MHz um comprimento de antena que faça ressonância. Eu estou usando a frequência de 27.300 mais ou menos aqui, tá? Então veja, no espaço livre ela está ressoando aqui com 0 de reatância, né, em 27.304. Daí eu trago ela para perto do chão, ponho a 10 metros de altura, a frequência que subiu um pouquinho, para 27.327, mas manteve próximo de 0 graus aqui, ó. A impedância na frequência de 27.300 está com 52 ohms e meio, um pouquinho mais em solo real, a 10 metros de altura, e aqui também 52.25, né? 52.25, aqui 52.45, muito próximo a impedância. Isso dá um bom casamento. A 5/8 ela não dá 50 ohms, não tem como ela fazer sem o gamma match. Então, como eu não usei gamma match, não fiz o ajuste de impedância, a impedância natural dela, com a bobina adequada no pé, para compensar a reatância, né, a reatância capacitiva, ela está dando 65 ohms na ressonância. A ressonância está aqui, 65 ohms, e aqui a mesma coisa, praticamente a mesma coisa. Muda um pouquinho a frequência de ressonância quando você traz ela a 10 metros de altura. Uma coisa interessante antes da gente progredir é que a antena de 5/8 de comprimento de onda com o plano terra, com as varetas de 1/4 de onda, agora a 90 graus, né, a 5/8, vocês podem ver no vídeo anterior, eu explico por que o plano terra das 5/8 é 90 graus e não 42, 43 graus.
ela tem uma reatância capacitiva lá de 250 ohms, mais ou menos. Capacitância de 250, é uma reatância capacitiva de 250 ohms. Isso vale para qualquer frequência. E se vocês olharem lá naquele outro vídeo, em VHF também apareceu aquela reatância capacitiva de 250 ohms. Eu coloquei uma bobina no pé da vareta com 250 ohms de reatância indutiva. O que muda é o valor. Numa frequência em VHF, a capacitância é muito menor do que na frequência em 27 MHz. E, portanto, a bobina também tem que ser muito maior em 27 MHz do que em VHF. Mas é o mesmo 250 ohms de reatância, que é a capacitiva que a antena tem na base. Você tem que pôr uma bobina ali para compensar, sintonizar essa capacitância, ressoar com essa capacitância, para poder alimentar ela com 60 e poucos ohms aqui. No caso, 65 e um pouquinho, né, na ressonância, e aqui 65 e um pouquinho também na ressonância. O que mudou aqui no desenho é que o gráfico mudou a escala, não tinha como fazer diferença. Então, é impedância e fase. Vai ver que isso é uma característica das antenas e isso não muda nada, né? Não muda nada. Se a impedância fosse 75, para fazer uma conta de cabeça, isso está no último vídeo, nos últimos vídeos que eu fiz aí sobre linha de transmissão. Se a impedância fosse 75 em cima do cabo de 50, daria uma taxa de onda estacionária de 1,5 por 1. 75 para 50 dá 1,5 por 1. Então nós estamos com 65, isso daqui deve estar dando 1,3 por 1, ou seja, é uma excelente taxa de onda estacionária que vai aparecer aqui, ó, quer ver? Olha só, a plano terra de 1/4 de onda está dando menos de 1,1 por 1 aqui na frequência de ressonância. Quando você traz ela para o real, para 10 metros, melhora um pouquinho aqui, né? Então, a largura de faixa é mais ou menos a mesma. Quando ela está no mundo real, aqui no solo, a faixa fica um pouquinho mais estreita, entre 1,5 por 1 e entre 2 por 1. Vamos olhar os 5/8. 5/8 está um pouco mais para cima. Olha, é 1,3 mesmo. Aqui é 1,25, aqui é 1,5. Deve estar dando em torno de 1,3, um pouquinho menos. E se você olhar assim, grosso modo, a curva de taxa de onda estacionária é muito parecida de uma com a outra. E a questão aqui, essa escala de frequência está diferente. Então, a 5/8 ela tem uma faixa muito mais estreita. Olha só. Dentro de 1,5 por 1, ela está com 480 kHz de largura de faixa entre os pontos de 1,5 por 1, que é aqui e aqui. Aqui, 480 kHz. A 1/4 de onda tem uma largura de faixa de quase 2 MHz, 1,9 MHz, 1,89 MHz, tá? Então, a nossa quartinho de onda, não é tão quartinho de onda porque tem 2,60 m de altura em 27 MHz, ela tem um potencial de trabalhar numa faixa de frequência muito mais larga, com uma baixa taxa de onda estacionária, e a 5/8 ela é bem mais estreita, quatro vezes, né? Um quarto, mais ou menos um quarto, 500 kHz aqui na 5/8 e 2 MHz lá na 1/4. Então ela tem 1/4, 25% de largura de faixa útil para uma determinada taxa de onda estacionária. Isso é uma característica para você começar a ver. Põe 1/4 de onda ou coloca uma 5/8. Vamos para frente aqui. O outro é ganho e relação frente e costas. Esse vermelho não vale nada, porque obviamente uma antena vertical não tem relação frente e costas. O simulador vai mostrar alguma coisa de relação frente e costas quando você tiver uma antena diretiva, uma IAG, por exemplo. Então vale só a curva azul. A curva azul é o ganho. Então ganho lá no espaço livre, 1,75 dB, mais ou menos. E quando você traz para o chão, 10 metros, tem a reflexão no chão, né? Então quando você aproxima do chão, ela tem a reflexão no solo e isso dá um ganho a mais. Então de 1,75 a quartinho de onda a 1/4 de onda foi para 2,95, quase 3 dB de ganho. Enquanto que a 5/8 tem um pouquinho mais de ganho,
pouquinho. Lá no espaço livre, perto de 1,8, ganhamos meio dB. De 1,75 a gente foi para 1,8, meio dB de ganho. E a 1/4 de 2,95 foi para quase 3,2. Dá 2 dBs e meio, né? 2 dBs e meio, mais ou menos, a mais de ganho quando próximo do solo. Então, a 5/8 ela não tem um ótimo ganho em cima. Note que uma unidade S é 6 dBs. A gente não conseguiu nem meia unidade S mudando de 1/4 de onda para uma 5/8 de comprimento de onda. Então, a gente já viu que a 5/8 tem uma faixa mais estreita e ela tem um ganho que vai me resolver um pouco menos do que meia unidade S. Vamos em frente. Diagrama de radiação. Isso é interessante. Essa é de 1/4 de onda. O diagrama de radiação no espaço livre ele é bem limpinho, né? A antena está lá, ele é praticamente um toroide, ele é circular no plano horizontal e é um 8. Aqui só aparece a parte de cima, né? Porque a parte de baixo é igual. Então ele é um toroide, é um donut, é uma rosquinha. Quando você traz a antena 1/4 de onda para 10 metros, aquela reflexão no solo levanta o 8, joga o 8 para cima. É esse daqui. Então isso daqui é 1/4 de comprimento de onda com reflexão no solo a 10 dBs, tá? Aqui o ganho de 1,8 dB para 3 dBs aqui nesse ponto. Então ele radia nesse ângulo mais ou menos. Isso aqui cada um é 10 graus, 10, 20, 30 graus de elevação. O maior ganho dela está dando aqui a 30 graus de elevação. E o ganho 3 dBs, tá vendo? Bom, vamos em frente. Essa aqui é 5/8. 5/8 se comporta muito parecido. Ela é um pouquinho mais gordinha que o toroide dela, né? Dá para perceber que essa daqui é um pouquinho mais empinada aqui. Aqui olha o ganho, 1,8 dB, igual a 1/4 de onda no espaço livre. Aqui no chão 3,2 dBs, era 3. Então aqui ela vai ter, a 5/8 vai ter um ganho um pouco mais elevado, né? Então aqui 10, 20, 30, 40, 45, ela joga um pouquinho mais para cima aqui um lóbulo, além desses outros dois aqui mais próximo do horizonte, a 10 e a 20 graus. Então esse é o diagrama de radiação. Dá para ver ele assim também, né? Uma visão 3D. Olha só aqui a diferença. 1/4 de onda ela é bem simétrica, né? Aquele toroide que eu falei, aquela rosquinha, o 8, um pneu, né? 5/8 ele está meio levantado aqui. Isso aqui é no espaço livre, né? A antena está sendo ela mesma, não tem nada em volta, não tem chão perto. Quando você traz a 10 metros de altura, arrebenta com a antena, né? Por que está dessa forma? Porque nós estamos falando de um comprimento de onda de 11 metros e a antena está a 10 metros de altura. Se você mexer nessa altura, nós estamos aproximadamente a um comprimento de onda acima do solo. Eu usei um solo real, não um solo ideal, né? Condição de resistência do solo e tal. Então, o chão está a um comprimento de onda da antena. Então, ela faz uma composição com o diagrama da antena, o sinal refletido, e acaba fazendo esse tipo de coisa. Note que a parte de baixo das 5/8 parece um diagrama muito parecido com a dessa de 1/4 de onda, tá? Depois ela acrescenta mais um topete aqui em cima, que é a radiação num ângulo mais elevado. Então, o que pode acontecer de ganho em relação a 1/4 de onda e 5/8 de onda é você ter um ângulo de radiação, quando está assim a 10 metros de altura, um pouco mais elevado,
pegando a ionosfera um pouco mais em cima, o que permite um sinal melhor na primeira reflexão, né? Depois da zona de silêncio, na primeira reflexão, 27 MHz, todo mundo sabe que tem zona de silêncio, 1.500 km mais ou menos, então você vai ganhar um pouquinho ali, mas, de novo, nós estamos falando de fração de unidade S, hein, gente? Nós estamos falando de décimos de dBs, então, por que eu estou dizendo isso? Justamente porque ontem eu estava passando, não sei onde você está e quando você está vendo esse vídeo, mas aqui em Campinas está uma ventania danada hoje aqui, dia 25 de setembro. E vai ficar até o fim de semana, né? Hoje é quinta-feira. E eu vi 2 antenas desse tipo dobradas. Não caíram, mas elas estão dobradas. Por quê? Uma 5/8 de onda tem um arrasto ao vento, né? Uma área de resistência ao vento muito maior do que o 1/4 de onda. Então ela sofre com o vento. Então é bacana, você vai ter um pouco mais de ganho, você pode ter um ângulo um pouquinho maior, mas no frigir dos ovos, o que você vai gastar de material, de custo, peso em cima do seu mastro, do cano que está segurando a antena, risco de queda por vento maior, uma série de detalhes. Além de tudo isso, né, como eu falei para você, 1/4 de onda na faixa cidadão você faz em casa. Compra um pedaço de alumínio, 3 metros, é uma barra de 3 metros de meia polegada, um pedaço de PVC para isolar essa barra, aperte um parafuso ali, amarra fio de instalação elétrica, 3 metros, puxa 4 radiais, liga a malha, liga o vivo, pronto, você tem uma antena. Você faz isso com algumas poucas dezenas de reais e faz com material em casa num fim de semana. Você põe o seu equipamento para funcionar. Agora, uma 5/8 você não faz em casa. A 5/8 você tem que comprar pronta, ela tem aquela bobina, tem toda a estrutura mecânica dela, ela apesar de você compensar a indutância, a capacitância dela com a bobina na base, ainda não deu impedância, então ela tem um gamazinho circular em volta, que daí o pessoal chama isso de ringo, né? Antena ringo, para ajustar de 60 e tantos ohms para 50, baixar um pouquinho a impedância para você poder casar ela bonitinho. Então é uma antena mais complexa e, pelo menos no simulador aqui, no experimento que eu fiz em VHF lá com o João Luiz PY2JF lá em Americana, a gente não conseguiu medir grande coisa de dB de diferença. Então você pensa bem, se vale a pena, até se você quiser na prática experimentar e verificar o que acontece, seria até bem interessante para a gente ter esse report, tá ok? Então, disse que essa seria mais rápida, acabei enrolando vocês aqui. Mas isso foi para responder lá o Otávio, e aos poucos eu vou verificando os outros comentários e vou tentando dar uma resposta por aqui para melhorar os entendimentos, tá bom? Tchau!